da casa, eu relator, o Isaac presidente, o Antônio Alves membro. E através das coletivas de testemunho, nós fizemos o nosso relatório, através desse relatório soltando a conclusão. Primeira vez que eu estou como vereador, primeira vez como membro de uma CI. Tem coisas que às vezes não vai agradar as pessoas. Então, desde já, eu peço perdão, mas o que a gente está expondo aqui é em cima do que a gente foi ouvido. Então, dentro do que a gente foi ouvido, a gente também não pode ser omisso. E dando sequência, então, Comissão Especial de Inquérito número 01/14. Relatório dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, CI, que tem como objeto investigar suspeita de irregularidade ocorrida nos anos de 2001 a 2003, no procedimento de desmembramento dos lotes que deram origem aos lotes situados em frente à rua Alcides Rodrigues de Souza, no local denominado Fazenda Barra, de propriedade do ex-vereador Oberdan Faria. Então, como eu já disse, presidente Isaac Rosa de Queiroz, relator eu, José Jorge Velar, membro Antônio Alves da Silva Filho. Um breve resumo dos trabalhos da CI. No dia 8 de julho de 2014, através do requerimento número 20/14, foi requerida a instalação de uma CI para proceder à investigação sobre suspeitas de irregularidades ocorridas nos anos de 2001 e 2003, no procedimento de desmembramento dos lotes que deram origem aos lotes situados em frente à rua Alcides Rodrigues de Souza, no local denominado Fazenda Barra, de propriedade do ex-vereador Oberdan Faria. Esse requerimento foi assinado pelos vereadores Evandro Sintra Giraldelli, Nélio dos Reis Amorim, Antônio dos Reis Nunes. No dia 14 de julho de 2014, a excelentíssima presidente da Câmara Municipal, Juliana Matar, por meio da resolução administrativa número 01/14, folhas 20 e 21, instituiu a Comissão Especial de Inquérito. Nomeou os seguintes vereadores para compor a CI: Isaac Rosa de Queiroz, PTB, Giovanni Santos, DEM, e José Jorge Avelar, PSD. No dia 4 de agosto de 2014, aconteceu a primeira reunião dessa comissão. Nesta reunião, ocorreram os seguintes fatos: folhas 26 e 27. Eleição do presidente, relator e membro. Notificação do senhor Oberdan Faria para a ciência do referido procedimento, garantindo-lhe o direito da ampla defesa e do contraditório. Convocação da servidora senhora Ângela Maria Bueno de Oliveira Pereira, técnica superior em edificações e obras públicas, para comparecimento à audiência de oitiva de testemunha, envio de requerimento ao Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: a. Relação do Secretariado Municipal nos exercícios de 2001, 2002 e 2003. B. Cópia de toda a documentação exigida e existente referente ao loteamento e desmembramento de lotes realizados na rua Alcides Rodrigues de Souza, denominado Fazenda Barra. C. Quem eram os responsáveis técnicos pela análise de avaliação dos referidos projetos de loteamento e desmembramento de lotes realizados na rua Alcides Rodrigues de Souza, denominado Fazenda Barra. E D. Quem é o autor responsável pela resposta ao requerimento número 09/12, enviado à Câmara Municipal. E, por fim, o ilustre vereador Giovanni dos Santos apresentou o pedido de sua renúncia como integrante a CI número 01/14, por motivo de fórum íntimo. No dia 6 de agosto de 2014, a excelentíssima presidente da Câmara Municipal, por meio da resolução administrativa número 02/14, designou o vereador Antônio Alves da Silva Filho, PSDB,
em substituição ao vereador Giovano dos Santos, para compor a CI folhas 31. No dia 11 de agosto de 2014, o pré-claro, prefeito municipal, encaminhou as respostas e documentos solicitados pela CI, folhas 53 a 58. No dia 11 de agosto de 2014, aconteceu a segunda reunião dessa comissão. Nesta reunião, o advogado do senhor Oberdan apresentou um requerimento no qual solicitou a aplicação do procedimento previsto no artigo 396 do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade absoluta por ferir o contraditório e ampla defesa. Além disso, solicitou o cancelamento da audiência prevista naquele dia. Após manifestação do advogado da Câmara, a comissão decidiu pela improcedência do pedido, determinando pela sequência dos trabalhos da CI, folhas de 69 a 74. Neste mesmo dia, ocorreu a oitiva da engenheira Maria Bueno Pereira, folhas 77 a 79. Além disso, a CI solicitou as seguintes informações do Poder Executivo: cópia de toda a documentação exigida e existente referido ao loteamento e desmembramento de lotes localizados na rua Alcides Rodrigues de Souza, lote A46, 42 lotes inicialmente desmembrados, denominado Fazenda Barra. B. Cópia do documento de autoria do ex-secretário de Obras, senhor Jorge Lopes de Moraes, no qual repassava à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico a responsabilidade de proceder à avaliação de projetos de parcelamento de solo, conforme informado pela servidora Ângela Maria Bueno Oliveira Pereira, em audiência da CI. C. Quem realizou, custeou as obras de infraestrutura, entre parênteses, pavimentação, rede de esgoto, rede de água, rede elétrica e galerias da rua Alcides Rodrigues de Souza? Quais obras custeadas pela administração que foram feitas em passeios que confrontam com os lotes A46 e A47? Relacionar quando foram realizadas tais obras. Especificar as datas e valores despendidos pela administração. E, por fim, a CI decidiu pela convocação da senhora Giane Malaguti Canaval e do senhor José Vitor de Pada para a audiência de oitiva, folhas 75 e 76. No dia 18 de agosto, o ilustre prefeito municipal encaminhou as respostas e documentos solicitados pela comissão, folhas 89, aqui está 923, eu não sei, 923, de 89 a 923. Nesse mesmo dia, ocorreu a audiência de oitiva das seguintes testemunhas: arquiteta Giane Malaguti Canaval Melo, folhas 926 a 929, e engenheiro José Vitor de Pada, folhas 930 a 933. Além disso, a CI solicitou as seguintes informações do Poder Executivo: a. Cópia de toda a documentação existente referente a processos de desapropriações de imóveis realizados ou em andamento, localizados à rua Alcides Rodrigues de Souza, entre parênteses, decretos, justificativas, nome dos membros das comissões. B. Projetos técnicos para obras de construção de rede de esgoto, rede de água potável, rede de iluminação pública e drenagem que englobam a rua Alcides Rodrigues de Souza, especialmente do lado proveniente dos desmembramentos da Fazenda Barra. Nome do órgão solicitante dos projetos, nomes dos engenheiros autores de cada projeto e nome de quem estes engenheiros eram diretamente subordinados. C. Relação dos engenheiros arquitetos que trabalhavam para a Prefeitura, aparentes, efetivos, contratados, designados, terceirizados, nomeados e comissionados, nos exercícios de 1 de 1 de 2001 a 31 de 12 de 2003.
CI decidiu pela convocação das seguintes testemunhas: Itamir Luiz de Queiroz, Moacir Cesário do Carmo, Inácio de Loyola Nunes, Geraldo Gladstone de Oliveira e Evandra Cinta Giraldelli, sendo que a oitiva dessa testemunha foi solicitada pelo senhor Roberdan Faria, folhas 924 e 925. No dia 25 de agosto de 2014, ocorreu a audiência de oitiva das seguintes testemunhas: servidor público Itamir Luiz de Queiroz, folhas 952 a 954. Servidor público Moacir Cesário do Carmo, folhas 955 a 956. Servidor público aposentado Inácio de Loyola Nunes, folhas 957 a 959. Vereador Evandro Sintra Giraldelli, folhas 960 a 966. E engenheiro Geraldo Gladstone de Oliveira, folhas 967 a 970. Nesse mesmo dia, a comissão decidiu solicitar a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos da CI e convidar para serem ouvidos como testemunhas o ex-prefeito José Roberto de Almeida e o atual prefeito Norival Francisco de Lima, folhas 950 e 951. No dia 27 de agosto de 2014, a excelentíssima presidente da Câmara, através da resolução administrativa número 03/14, prorrogou os trabalhos dessa CI por mais 30 dias, folhas 972. No dia 1º de setembro de 2014, ocorreu a audiência de oitiva do ex-prefeito José Roberto de Almeida, folhas 981 e 982, e do atual prefeito Norival Francisco de Lima, folhas 983 e 984. E a CI decidiu convidar o senhor Roberdan Faria para ser ouvido, folhas 980. Nesse mesmo dia, o ilustre prefeito municipal encaminhou as respostas e documentos solicitados pela comissão, folhas 985 a 1006. No dia 8 de setembro de 2014, aconteceu a oitiva do senhor Roberdan Faria, folhas 1114 a 1138. Item 2. Dos pressupostos legais da CI. A Comissão Especial de Inquérito tem como fundamentos legais: artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 60, parágrafo 3º da Constituição do Estado de Minas Gerais. As comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas a requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa para apuração de fato determinado e por prazo certo, e suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. Artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Itaú de Minas. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
além de outros previstos no regimento interno, serão criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros para a apuração de fatos determinados por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Analisando esses dispositivos legais, é possível estabelecer que os pressupostos de regularidade de uma comissão especial de inquérito são: pressuposto formal, pressuposto substancial e pressuposto temporal. O pressuposto formal de regularidade de uma CI é o requerimento de 1/3 no mínimo dos membros da Casa Legislativa. Essa CI observa esse pressuposto, pois no requerimento número 20/14, folha 02, 1/3 dos membros dessa ilustre Casa Legislativa, Nélio dos Reis Amorim, Antônio dos Reis Nunes e Evandro Sintra Giraldelli, requereram a instalação dessa comissão. O pressuposto substancial consiste na apuração de fato determinado. A presente CI cumpre esse pressuposto, pois, conforme determinado na resolução número 01/14, folhas 20 e 21, o objeto da investigação é a suspeita de irregularidade ocorrida nos anos de 2001 e 2003 no procedimento de desmembramento dos lotes que deram origem aos lotes situados em frente à rua Alcides Rodrigues de Souza, no local denominado Fazenda Barra, de propriedade do ex-vereador Oberdan Faria. Por fim, o pressuposto temporal é a fixação de prazo certo. Na resolução que institui essa CI, foi fixado o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, cumprindo esse pressuposto legal. Dos pressupostos estabelecidos pelo regimento interno da Câmara Municipal. O regimento interno da Câmara dispõe, artigo 51, a Câmara poderá constituir comissões especiais de inquérito, com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, a administração indireta e da própria Câmara. Parágrafo único. As denúncias sobre irregularidades e a indicação das provas deverão constar do requerimento que solicitar a constituição da comissão de inquérito. Artigo 54. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participarem da Câmara. Além dos pressupostos legais, o regimento interno determina mais dois. As indicações das provas devem constar do requerimento de solicitação de constituição da CI, artigo 51, e a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participaram da Câmara, artigo 54. A indicação das provas constou do requerimento de solicitação da constituição dessa CI. O requerimento 20/14 trouxe em anexo o requerimento número 09/12, datado de 2 de março de 2012, de autoria da vereadora Evandro Sintra Giraldelli, folhas 04. Resposta ao requerimento número 09/12, folhas 06. Memorial descritivo, datado de 12 de abril de 2012, folhas 07 a 10. Anotação de responsabilidade técnica ART, datado de 15 de 4 de 2012, folhas de 11 e 12. Requerimento setor tributário, folhas 13. Anotação de responsabilidade técnica ART, folhas 14. Memorial descritivo, datado de 28 de novembro de 2013, folhas 15 e 16. Registro lavrado pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pantápolis, Minas Gerais, folhas 17. Documento do setor de engenharia encaminhado ao prefeito, folhas 18. Ofício
043/2014 da Prefeitura Municipal, folhas 19. E por fim, essa CI respeitou a representação proporcional dos partidos que participam da Câmara. Conclusão extraída da Resolução Administrativa número 02/12, que nomeou como membros os vereadores Isaac Rosa de Queiroz, PTB, Antônio Alves da Silva, PSDB, substituto de Giovano dos Santos, DEM, e José Jorge Avelar, PSD. Item 4. Da ampla defesa e do contraditório. O artigo 5º, 55 da Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou administrativo. O Supremo Tribunal Federal determinou as comissões parlamentares de inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela Autoridade Suprema da Constituição. As comissões parlamentares de inquérito, no desempenho de seus poderes de investigação, estão sujeitas às mesmas normas e limitações que incidem sobre os magistrados judiciais, quando no exercício de igual prerrogativa, vale dizer, as comissões parlamentares de inquérito somente podem exercer as atribuições investigatórias que lhes são inerentes, desde que o façam nos mesmos termos e segundo as mesmas exigências que a Constituição e as leis da República impõem aos juízes. O Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, estabeleceu que as comissões parlamentares de inquérito, no exercício de seus trabalhos, estão sujeitas às mesmas limitações incidentes sobre os juízes, devendo respeitar a Constituição Federal e as demais leis. O ilustre jurista Réry Lopes Meireles ensinou: nem se diga que as investigações parlamentares não têm forma de processo, não condenam, não punem, apenas colhem informações sobre as irregularidades de fato determinado, para depois apresentar os dados concretos à autoridade competente, no caso, o representante do Ministério Público, para que ofereça a denúncia criminal ou instaure o processo para a responsabilização civil. Não. O processo ou inquérito que a comissão instaura e prossegue até as conclusões é um procedimento judicialiforme. Mesmo antes de a atual Constituição inserir a expressão no seu texto, daí porque não há de negar-se ao indiciado o direito de participar, alegando o que quiser em sua defesa, com a sua palavra como papéis, ele poderá levar a comissão a proferir um resultado a seu favor. Nesse mesmo sentido, o ilícito doutrinador José Nilo de Castro se manifestou. Ao se estatuir que as CPIs têm poderes próprios das autoridades judiciárias, é o que está descrito no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, /88. Está-se ali a dizer que a audiência do investigado é da essência deste processo judicialiforme, sob pena de nulidade. É que, como o judiciário, os poderes da CPI exercem-se numa relação de processos instaurados. Compreende-se hoje a CPI como processo judicialiforme, nos termos da Constituição Federal e da Lei 1579/52, podendo convocar pessoas, autoridades, requisitar documentos, aplicando-se a legislação processual penal, tendo, pois, a CPI, consoante o texto constitucional, parágrafo 3º,
Artigo 58. Poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, entre parênteses, não policiais, de inquérito apenas. Conclui-se induvidosamente que se aplica sob pena de nulidade às CPIs a regra esculpida nos itens 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Torna-se plenamente exigível o dever de respeito ao postulado da bilateralidade e da instrução contraditória. De acordo com os ensinamentos desses grandes juristas, a CI é um procedimento judicialiforme, devendo respeitar a ampla defesa e o contraditório, sob pena de macular de nulidade os seus trabalhos. Essa comissão deve respeitar o postulado da bilateralidade e da instrução contraditória, devendo conceder o direito de o investigado participar produzindo provas a seu favor. Estudando o procedimento dessa CI, percebe-se que o investigado foi comunicado de todos os atos da comissão, além de ter participado das oitivas das testemunhas, ter sido ouvido e ter produzido provas documentais. Portanto, a comissão respeitou a ampla defesa e o contraditório estabelecidos na Constituição Federal. Item 5º. Do parcelamento do solo. A Lei Municipal número 09/89, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, determina. Artigo 3º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Parágrafo 1º. Considera-se loteamento a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Parágrafo 2º. Considera-se desmembramento a subdivisão de área que seja aproveitado o sistema viário existente e não se abram novas vias ou logradouros públicos, nem se prolonguem ou modifiquem as existentes. Artigo 10º. Aplicam-se ao desmembramento e remembramento o que couber às disposições urbanísticas exigidas para o loteamento. Artigo 4º. Os loteamentos deverão atender pelo menos os seguintes requisitos. Item 9. As quadras de loteamento terão comprimento máximo de 300 metros e a largura mínima de 50 metros. O ilustre jurista Hélio Lopes Peredes explicou a diferença entre loteamento e desmembramento. Loteamento urbano é a divisão voluntária do solo em unidades edificáveis, lotes, com abertura de vias e logradouros públicos, na forma da legislação pertinente. Distingue-se do desmembramento, que é a simples divisão de área urbana ou urbanizada, com o aproveitamento das vias públicas existentes. O loteamento e o desmembramento constituem modalidades do parcelamento do solo, mas apresentam características diversas. O loteamento é meio de urbanização e só se efetiva por procedimento voluntário e formal do proprietário da gleba, que planeja a sua divisão e a submete à aprovação da prefeitura, para subsequente inscrição no registro imobiliário, transferência gratuita das áreas das vias públicas e espaços livres do município, e espaços livres ao município e alienação dos lotes aos interessados. O desmembramento é apenas repartição da gleba, sem atos de urbanização, e tanto pode ocorrer pela vontade do proprietário, venda, doação, etc., como por imposição judicial, arrematação, partilha, etc. Em ambos os casos, sem qualquer transferência de área ao domínio público. Analisando a lei municipal e os ensinamentos desse novo jurista, percebe-se que loteamento é a subdivisão do solo com a abertura de vias e logradouros públicos,
havendo a transferência gratuita das áreas das vias públicas e espaços livres ao município. Por sua vez, o desmembramento é a subdivisão do solo com o aproveitamento das vias públicas existentes, sem atos de urbanização e sem qualquer transferência de área ao domínio público. Dúvida de difícil solução surge ao se questionar se era um caso de desmembramento ou loteamento. A engenheira Ângela Maria Bueno de Oliveira Pereira explicou: no caso da rua Alcides Rodrigues, exigir a abertura de rua? Testemunha responde: entende que sim. Devido ao tamanho da quadra, deveria ter observado os mesmos requisitos exigidos nos casos de loteamento. 6. O desmembramento do local citado proporcionou a criação de vários lotes. Isto é permitido sem abertura de novas vias? Testemunha responde: o que existe é a medida por quadra, e não importa a quantidade de lotes. Se fosse ela, Ângela Pereira, não analisaria o desmembramento como foi feito, e sim indicaria a previsão de abertura de novas vias a cada 300 metros, conforme determinava a lei na época, folha 78. Na sua opinião, esse desmembramento A46 preencheu os requisitos legais e técnicos? Testemunha responde: como profissional de engenheira, preza o crescimento ordenado da cidade e, se tivesse analisado o projeto, iria exigir a abertura de vias, mas não sabe se o proprietário iria aceitar ou deixar uma garantia de que faria a abertura. Folhas 79. Na mensagem número 016 para 2001, encaminhada pelo ilustre prefeito municipal Dorival Francisco de Lima, constava a intenção do município sobre essa área. Com a desafetação da área verde, conforme consta do projeto anexo, passando para a área pública de uso comum, poderá ser criado um novo loteamento na área limítrofe, com a disposição de ruas a serem interligadas ao loteamento Novo Horizonte. Vale ressaltar que não haverá nenhum prejuízo para o município, vez que a área verde que ora se propõe desafetar será substituída por outra de igual medida, acrescendo ao patrimônio do município, aquela que passará a ser de uso comum. Grifos nosso, folhas 963. E por fim, nas folhas 987, consta a nomeação de uma comissão de avaliação de bens imóveis com o intuito de desapropriação, com a seguinte justificativa para esse ato: para procederem à avaliação de imóvel de propriedade do senhor Verdão Faria, de interesse do município, para regularização de rede de água pluvial e futuro prolongamento de rua. Portanto, apesar de não ter conhecimentos técnicos para afirmar se era um caso de desmembramento ou loteamento, acredito que nesse caso o correto seria o loteamento, pois a área da Fazenda Barra era enorme, o que violou o tamanho de quadras estipulado no artigo 10, C/C, no artigo 10, cumulado 4º, 9º da Lei Municipal 09/89. O desmembramento não respeitou o traçado do sistema viário do bairro Novo Horizonte. Violou a real intenção do município, que era criar um loteamento, além de não possuir a rede de esgoto, que foi construída pela Prefeitura no passeio, e por fim, atualmente necessita de uma desapropriação para haver um prolongamento de rua, que ocasionará um prejuízo material ao município. Portanto, acho que deveria ter prevalecido o interesse público e não o interesse particular. Item 6. Dos desmembramentos A46
A47. O senhor Oberdan Faria explicou a origem desses desmembramentos. A comissão pediu ao depoente que explicasse a respeito do desmembramento e como aconteceu. O depoente respondeu que a área da Fazenda Barra foi proveniente de um acordo entre ele e a empresa Votorantim Cimentos, que lhe ofereceu aquelas terras em troca de outra localizada nas proximidades do conjunto habitacional Bela Vista. A área ainda era considerada área rural e teve que fazer o processo de transformar a Fazenda Barra para a área urbana. Após, contratou o engenheiro Geraldo Gladstone, que fez o projeto de desmembramento, que foi feito em 2 etapas, totalizando 63 lotes, folhas 1114. Estudando os autos da CI, percebe-se que o desmembramento da área que era de propriedade do senhor Oberdan Faria ocorreu em 2 etapas, o A46 e o A47. O desmembramento A46 ocorreu no ano de 2002 e desmembrou o solo da área mais próxima à rodovia, que resultou em 47 lotes autônomos. Nessa época, o prefeito municipal era Norival Francisco de Lima, conforme carimbo de aprovação constante no memorial descritivo, folhas 92 a 93b. O secretário de Obras Públicas era Oberdan Faria, folhas 55, e o engenheiro responsável por esse desmembramento era José Vitor de Pádua, folhas 53. Por sua vez, o desmembramento A47 ocorreu no ano de 2003 e desmembrou o solo da área mais próxima à Copasa, que resultou em 16 lotes autônomos. Nessa época, o prefeito era José Roberto de Almeida, conforme carimbo de aprovação constante no memorial descritivo, folhas 61 e 62. A secretária de planejamento era Giane Malaguti Canaval Melo, folhas 55. E a engenheira responsável por esse desmembramento era Ângela Maria Bueno de Oliveira Pereira, folhas 53. Item 7. A infraestrutura do desmembramento. O engenheiro Geraldo Gladstone de Oliveira explicou sobre a infraestrutura do desmembramento. Quanto à infraestrutura para atender aos lotes a serem parcelados, era dever do proprietário ou do município realizá-las. A testemunha respondeu que era do município, folhas 968. Qual infraestrutura não existia na Fazenda Barra, lote A46 e A47, quando de seus desmembramentos? A testemunha respondeu que estes lotes fazem parte de uma rua que integra os bairros Maria Barriga Andrade e Novo Horizonte. Esta rua já tinha meio fio, sarjeta, rede de água potável, rede coletora de esgoto, energia elétrica e asfalto quando dos desmembramentos. Disse que o questionamento quanto a uma outra rede de esgoto no passeio vale esclarecer que esta foi feita por opção da prefeitura, pois caso contrário, seria necessário abrir 63 buracos na rua para fazer a ligação na rede existente, danificando o asfalto daquela via, o que é de difícil recomposição. Folhas 969. A engenheira Ângela Maria Bueno de Oliveira Pereira respondeu para a comissão. Quando foram feitas as obras de infraestrutura na rua Alcides Rodrigues de Souza, quem fez essas obras? Testemunha responde: quem fez as obras não se lembra, mas foram feitas em função do bairro Maria Barreira e não do desmembramento. Foram feitas por etapas. Acha que foi a prefeitura que fez toda a infraestrutura. Lembra que este desmembramento foi feito bem depois das obras de infraestrutura, que é bem antigo. Disse que foi feito redes de água e de esgoto no passeio da rua
na rua. E passei na rua Alcides Rodrigues de Souza, após feitos os desmembramentos. Não sabe falar quem fez estas redes. Hoje, com a criação do plano diretor, ficou mais claro, pois prevê que somente pode se liberar o desmembramento desde que sejam atendidas todas as necessidades de infraestrutura. Folhas 78. Analisando o que foi dito por esses outros engenheiros e confrontando com os documentos de folhas 990 a 1006, percebe-se que a rua Alcides Rodrigues de Souza já possuía toda a infraestrutura, com exceção da rede de esgoto no passeio da rua. Essa rede de esgoto foi considerada obra pública, sendo realizada por servidores públicos e utilizando máquinas e materiais de construção da prefeitura, conforme se conclui na análise do que foi dito pelas testemunhas. Itamir Luiz de Queiroz. O senhor já trabalhou em alguma obra da prefeitura na rua Alcides Rodrigues de Souza? Quando? O que o senhor fez na obra? A testemunha respondeu que sim. Não se lembra da data. Furou uma parte de uma rede de esgoto como operador de máquina. Folha 52. Moacir Cesário do Carmo. O senhor já trabalhou em alguma obra da prefeitura na rua Alcides Rodrigues de Souza? Quando? O que o senhor fez na obra? A testemunha respondeu que sim. Acha que foi entre 2001 e 2003. Fez uma parte da rede de esgoto na parte da rua próxima ao aeroporto. Depois foi para outro serviço. Folhas 955. Inácio de Loyola Nunes. Com relação aos materiais utilizados na obra, em que o senhor trabalhou, como era o procedimento? Quem requisitava a compra, quem comprava e quem recebia os materiais? A testemunha respondeu que geralmente tinha no depósito e eram feitas requisições ao secretário. E o próprio Inácio recebia os materiais que eram disponibilizados pela prefeitura. O senhor sabe se os materiais adquiridos e utilizados na obra eram da prefeitura? A testemunha respondeu que sim. As máquinas e equipamentos utilizados na obra eram da prefeitura? A testemunha respondeu que sim. Folhas 958. Apesar de não ter conhecimentos técnicos para afirmar de quem era a responsabilidade pela realização dessas obras no passeio, acredito que se tivesse sido realizado no loteamento, a responsabilidade financeira seria do proprietário e não da prefeitura, o que seria melhor para o interesse público, mas, como foi feito um desmembramento, não consigo avaliar, pois não tenho certeza, que toda a infraestrutura teria que existir antes do requerimento de desmembramento. Item 8. Dos prejuízos ao município. A engenheira Ângela Maria Bueno de Oliveira Pereira respondeu para a comissão. Na sua opinião, o município teve prejuízo com esses desmembramentos? Testemunha responde: limitou-se o crescimento ordenado de nosso município. Se a Votorantim dispor daquela área, como poderá ser feito um novo loteamento no futuro? Financeiramente, não sabe dizer se houve prejuízo. Folhas 79. A arquiteta Giane Malaguti Canaval Mello afirmou para a comissão. A comissão perguntou: na sua opinião, o município teve prejuízo para o seu crescimento e desenvolvimento? A testemunha respondeu que houve prejuízo quanto à mobilidade e circulação urbana. Folhas 928. Conforme já afirmei, acredito que seria melhor para o município ter realizado um loteamento para atender melhor os interesses públicos. Mas, como foi realizado o desmembramento, acredito que essas duas testemunhas estão corretas, pois houve prejuízo quanto ao crescimento do município e quanto à mobilidade e circulação urbana. Item 9. Dos documentos exigidos em lei.
A Lei Municipal número 09/89 determina, artigo 9º, para a aprovação de projeto de desmembramento e remembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal acompanhado do seguinte: 1. Título de propriedade. 2. Planta de situação do imóvel com indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos. 3. A indicação do tipo de uso predominante do local. 4. Planta do imóvel a ser desmembrado, com a indicação da divisão dos lotes pretendida na área, bem como suas dimensões, numeração e áreas, e quadro de legenda no canto inferior direito, conforme padronização de órgão competente da Prefeitura. Analisando esses autos, percebe-se que, quanto ao procedimento do desmembramento A46, não constam o requerimento e o título de propriedade, e quanto ao procedimento do desmembramento A47, constam todos os documentos exigidos, folhas 56 a 62. Portanto, existem ilegalidades no procedimento do desmembramento A46, devido ao desrespeito a determinações expressas no artigo 9º da Lei Municipal número 09/89. Item 10, da área verde. A Lei Municipal número 09/89, no artigo 10, aplicam-se ao desmembramento e remembramento o que couber às disposições urbanísticas exigidas para o loteamento. Artigo 4º. Os loteamentos deverão atender pelo menos os seguintes requisitos. Item 3. A percentagem de áreas públicas nos loteamentos não poderá ser inferior a 35% da gleba, sendo no mínimo 12% para áreas verdes, 3% para equipamentos comunitários e o restante para as vias de circulação. De acordo com esses artigos, se for cabível ao desmembramento, devem ser aplicadas as disposições urbanísticas exigidas para o loteamento. Uma dessas disposições seria a presença de no mínimo de 12% da gleba para áreas verdes. Observando a lei, percebe-se que tanto o desmembramento como o loteamento devem cumprir a exigência da destinação mínima de 12% da gleba para a área verde. Mas analisando os autos, percebe-se que não constam informações precisas sobre o tamanho dessa área verde, portanto, é impossível avaliar se a lei foi cumprida. Item 11. Da improbidade administrativa. A Lei 8429/92 determina. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente, de acordo com esse artigo, um ato que atenta contra os princípios da administração ou que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições constitui ato de improbidade administrativa. Analisando a questão dos documentos exigidos, percebe-se que foi violado o princípio da legalidade, fato que, isoladamente, já caracteriza improbidade administrativa. Se não bastasse isso, o ato de desafetação da área verde também foi um ato de improbidade administrativa, pois se não fosse a área verde virar passeio, alguns lotes não poderiam ter frente para a rua Alcides Rodrigues de Souza. Portanto, essa desafetação privilegiou apenas o interesse do proprietário. Mas não é esse o fato principal. Observando as folhas 63 a 68 desses autos, percebe-se que o procedimento de desmembramento A46 foi aprovado sem nenhum técnico da área da Prefeitura emitir um parecer ou mesmo indicar a aprovação ao
do parecer, o mesmo indicar aprovação ao prefeito e o mesmo teve um trâmite extremamente veloz, pois foi o memorial descritivo, foi datado de 12 de abril de 2002 e a aprovação do ilustre prefeito ocorreu em 22 de abril de 2002, ou seja, em apenas 10 dias foi analisada a questão de qual era o procedimento de parcelamento do solo mais adequado ao município, loteamento ou desmembramento. Esse fato indica uma possível utilização do CARS secretário de obras por parte do Bernardo Faria para obter vantagem pessoal, o que também caracteriza improbidade administrativa. Além disso, esses atos dos prefeitos da época causaram prejuízos financeiros e urbanísticos ao município, prejudicando toda a população itauense. Das conclusões: diante do exposto, acredito que ocorreram atos irregulares no procedimento de desmembramento dos lotes que deram origem aos lotes situados em frente à rua Alcides Rodrigues de Souza, no local denominado Fazenda Barra, de propriedade do ex-vereador Bernardo Faria, devendo os autos dessa CI serem enviados ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil e criminal dos agentes públicos envolvidos. Itaú de Minas, 26 de setembro de 2014. José Jorge Velar, relator. Parcelamento do solo. Analisando os autos da SEI, surge a dúvida se o caso da rua Alcides Rodrigues de Souza é de loteamento ou desmembramento. A Lei Municipal número 9 de 89 estabelece: artigo 3º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Parágrafo 1º. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinada à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Parágrafo 2º. Considera-se desmembramento a subdivisão de área que seja aproveitar o sistema viário existente e não se abra novas vias ou logradouros públicos, nem se prolongue ou modifique as existentes. De acordo com este artigo, o loteamento exige a abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, enquanto que desmembramentos aproveitam o sistema viário existente, determina que não se abra novas vias ou logradouros públicos, nem se prolongue ou modifique as existentes. Sobre essa questão, o engenheiro Geraldo Landesconde de Oliveira me explicou: por que o senhor optou no projeto da Fazenda da Barra por um desmembramento? Por que esta escolha? A testemunha respondeu que é simples de ver. Existem diferenças entre loteamento e desmembramento. Não se trata de opção por um ou por outro. O local era caso de desmembramento. Não foi uma escolha. Explica que loteamento é uma subdivisão com abertura ou prolongamento de ruas. Já o desmembramento aproveita-se o sistema viário e não abriu ruas. Foi feito o desmembramento em razão de existir na rua Alcides Rodrigues de Souza toda a infraestrutura, constando nas folhas 9 e 7. A Fazenda Barra pertencia à CCPI e aquele lote foi negociado com o Bernardo Faria. Pergunta-se mesmo, com a grande extensão da fazenda, seria o caso de desmembramento? Sim, devido já existir no local toda a infraestrutura exigida por lei. Folha 969. Observando os documentos
Então, apesar de não ter conhecimentos técnicos, entendo que era um caso de desmembramento, pois não foi necessária a abertura de novas vias de circulação e foi aproveitada toda a infraestrutura que já existia. Da obra na calçada da rua. Durante os trabalhos da construção, surgiu um questionamento se a obra no passeio era obra a ser custeada pelo município ou pelo particular. As testemunhas responderam: Geraldo da Visconde de Oliveira. Quanto à infraestrutura para atender os lotes a serem parcelados, era dever do proprietário ou do município realizá-las. A testemunha respondeu que era do município. Folha 968. Disse que o questionamento quanto a uma outra rede de esgoto no passeio vale esclarecer que esta foi feita por opção da prefeitura, pois, caso contrário, seria necessário abrir 63 buracos na rua para fazer as ligações na rede existente, danificando o asfalto daquela via, o que é difícil de recomposição. De quem seria a responsabilidade financeira de abrir 63 buracos no asfalto para a ligação da rede de esgoto? A testemunha respondeu que seria do solicitante, ou seja, o proprietário de cada lote, que deveria recolher uma taxa para os cofres públicos. Folha 969. Giane Malaguti de Canaval Melo. A comissão perguntou: a rede de esgoto e drenagem é de responsabilidade do município? A testemunha respondeu que sim. Se foi aprovado desmembramento, a responsabilidade era do município. 9, consta nas folhas 927. Norival Francisco de Lima. As obras feitas na calçada dos lotes provenientes do desmembramento foram feitas por quem? A testemunha respondeu que já existia toda a infraestrutura na rua. Se não houvesse esta obra no passeio, a prefeitura teria que abrir a rua de 46 pontos, pois é direito do proprietário requerer esta abertura para fazer a ligação da rede esgoto, da rede existente. Este serviço que foi feito representou uma economia e praticidade para o município em relação ao desmembramento. Folhas 982. Então, analisando o que essas testemunhas explicaram e lembrando que o proprietário de cada lote deve pagar uma taxa ao município para ocorrer a ligação do lote à rede de esgoto que já existia ao lado da rua, conclui que a responsabilidade por esta obra era do município, sendo uma obra pública. Além disso, também surgiu a dúvida se essa obra causou prejuízo ao município. Sobre isso, as testemunhas responderam: Giane Malaguti de Canaval Melo. A comissão perguntou: na sua opinião, o município teve prejuízo com esse desmembramento? Como ele foi feito? A testemunha respondeu que supõe que a rede de esgoto ficou mais barata feita no passeio. Consta na folha 928. José Vitor de Pádua. O investigado perguntou: o senhor acha que esse procedimento foi correto quando ele evitou o corte da rua? A testemunha respondeu: o ideal é ter as redes sempre de frente aos lotes, na calçada, para não afetar o asfalto. Consta nas folhas 932. Itamir Luiz de Queiroz. Durante o tempo que o senhor presta serviços na prefeitura, o senhor realizou alguma outra obra da mesma forma, como foi feita na rua Alcides Rodrigues de Souza? Se não realizou, tem conhecimento de que a prefeitura faz esse tipo de serviço gratuitamente para outros proprietários de lotes? A testemunha respondeu que sim, já realizou, mas não sabe se é gratuito. Lembra de ter feito no pátio da fábrica, que furou o passeio para a rede de esgoto. Acha? Se as redes fossem todas no passeio, seria muito melhor, mais prático. Consta na folha 953. Sr. Moacir Cesário do Carmo, na sua opinião, o município teve prejuízo com aquela obra? A testemunha respondeu que não,
pois trata-se de um serviço simples, pois foi no passeio, corte vertical, e causa muito pouco transtorno e prejuízo, principalmente devido ao trabalho do inacio, que é exigente e responsável. Evita-se os vários cortes no asfalto. O investigado perguntou ao testemunha se é mais econômico o tipo de serviço que foi feito na rua Alcides Rodrigues de Souza. A testemunha respondeu que é muito melhor e mais barato para a prefeitura. Folha 956. Senhor Inácio de Loyola Nunes, quem deveria ter feito aquela obra e a prefeitura teve algum prejuízo? A testemunha respondeu que não. Sabe de quem? A testemunha respondeu que não sabe de quem é a obrigação de fazer o serviço, mas pode dizer que a prefeitura não teve prejuízo, pois evitou cortes na rua. Folha 957. Na sua opinião, a obra foi feita no passeio Alcides Rodrigues de Souza, causou prejuízo ao município? A testemunha respondeu que não. Folha 951. Então, com base nessas explicações, concluo que o município não teve prejuízo com esta obra na calçada. Ela foi realizada da forma mais viável e economicamente. Da área verde. Quanto à área verde, as testemunhas informaram. Geraldo Gladstone de Oliveira. Neste procedimento de desmembramento, foram desafetada a área verde? Foi o senhor que recomendou essa desafetação? A testemunha respondeu que foi desafetada sim. Orientou que a área verde ali existente não seria possível desmembrar o lote A47. Posteriormente, chegou a solicitação do cartório para descrever a área a ser desafetada. Houve reposição da área verde desafetada. Houve prejuízo quanto à área verde no local. Houve reposição da área verde desafetada? Houve prejuízo quanto à área verde no local? A testemunha responde que a área hoje é de uso comum, não é verde, está completada e não foi agregada aos lotes, por isso não houve prejuízo. Ângela Maria Bueno de Oliveira Pereira. Nesse procedimento de desmembramento foram deixadas áreas verdes? Testemunha responde: não era existido destinação área verde para desmembramento. Folha 79. Norival Francisco de Lima. Houve uma desafetação para realizar o desmembramento? Houve a substituição da área desafetada por outra? A área desafetada, com certeza, era superior à exigida por lei? A testemunha respondeu: a Câmara Municipal aprovou o projeto sem restrição, permitindo que fosse feita a desafetação. Folha 981. Analisando essas informações, percebe-se que a destinação de área verde não era uma exigência para a execução do desmembramento. Todavia, ocorreu essa destinação. Além disso, a desafetação da área verde foi aprovada sem restrições pela Câmara Municipal e não foram agregadas aos lotes, encontrando-se completadas. Portanto, quanto à área verde, não acredito ter ocorrido ato irregular ou que tenha causado prejuízo ao município. A documentação exigida para o desmembramento. A Lei Municipal número 09 de 89 determina, artigo 9, para aprovação de projeto de desmembramento e remembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal acompanhado do seguinte: 1. Título de propriedade. 2. Planta de situação do imóvel com indicação das vias existentes dos loteamentos próximos. 3. A indicação do tipo de uso predominante no local.
4. Planta do imóvel a ser desmembrado com a indicação da divisão dos lotes pretendida na área, bem como suas dimensões, numeração e áreas. O quadro de legenda no canto inferior direito, conforme a atualização do órgão competente da Prefeitura. Observando os autos, percebe-se a ausência de 2 documentos exigidos pela lei no procedimento do desmembramento A46. O requerimento e o tipo de propriedade. A lei número 6766/79 determina: artigo 18. Aprovado o projeto de loteamento e desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: 1. Título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º e 5º. 2. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de respectivos comprovantes. 3. Certidões negativas. A. Certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel, de ação reais referente ao imóvel no período de 10 anos, de ações penais em respeito ao crime contra o patrimônio e contra a administração pública. 4. Certidões dos cartórios de protesto de título em nome do loteador pelo período de 10 anos. De ações pessoais relativas ao loteador pelo período de 10 anos, de ônus reais relativos ao imóvel, de ações penais contra o loteador pelo período de 10 anos. 5. Cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, na execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e dobradouros das obras de escoamento de água pluvial ou da aprovação de um cronograma com a duração máxima de 4 anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras. 6. Exemplar do contrato padrão de promessa de venda ou de cessão ou de promessa de cessão, no qual constarão obrigatoriamente a indicação prevista no artigo 26 desta lei. 7. Declaração cônjuge do requerente de que concede um registro de loteamento. Artigo 19. Examina a documentação encontrada em ordem. O oficial de registro de imóvel encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo, com um pequeno desenho de localização da área, edital do período de registro em 3 dias consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 dias, contados na data da última publicação. Parágrafo 4º. O oficial de registro de imóvel que efetuar o registro em desacordo com as exigências desta lei, ficará sujeito a multa equivalente a 10 vezes o emolumentos regimentais fixado para o registro, na época em que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. De acordo com esses artigos, para que ocorra o registro do loteamento ou desmembramento, o oficial de registro de imóveis deverá examinar
a regularidade da documentação exigida nesta lei. Nas folhas 67, consta no carimbo o número da predotação e o número do registro, demonstrando que o oficial verificou que o procedimento de desmembramento A46 preenchia os requisitos legais para ser registrado. Sobre a verificação dos documentos no procedimento de registro, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu suscitação de dúvida, parcelamento de solo urbano, loteamento, submissão a registro imobiliário, documentação exigida pela lei número 6.766/1979, função fiscalizadora do oficial registral. Procedência: aprovado o parcelamento do solo, tanto o ente público quanto o oficial registrador. Estão adstritos aos comandos legais incertos na lei número 6.766/1979, sobretudo no tocante ao registro, cabendo o oficial exigir, por força do artigo 18 da lúdica Lei Federal, que dispõe sobre o parcelamento ao solo urbano, apresentação do rol de documentos nele elencados, sob pena de responsabilidade pessoal, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, no mesmo diploma legal. Então, apesar da ausência destes documentos nos autos, acredito que, como houve o registro do desmembramento A46, ele deve ter cumprido a determinação legais. Da ausência de prejuízo ao município. Quanto ao questionamento de um possível prejuízo ao município, as testemunhas responderam: José Victor de Pádua, na sua opinião, o município teve prejuízo com esse desmembramento? A testemunha respondeu: foram criados vários empregos na construção de residências e recolhimento de tributos ao município. Então, acredito que não houve prejuízo. Folha 932. Geraldo Gladstone de Oliveira, na sua opinião, o município teve prejuízo com esse desmembramento? E para o crescimento do município, a testemunha respondeu que acredita que não, pois gerou emprego, habitação e não prejudicou o crescimento do município. 968. José Roberto de Almeida, houve 2 desmembramentos na Fazenda Barra, que necessitaram de melhorias na infraestrutura. Isto foi feito na época de sua administração. O senhor pode falar se essas melhorias trouxeram prejuízo para o município? A testemunha respondeu que não realizou nenhuma obra que deixou prejuízo para o município. Folha 984. Conforme já manifestei, acredito que era um caso de desmembramento. Logo, não deveria haver abertura de ruas e deveria ocorrer aproveitamento da infraestrutura já existente na rua. Analisando o ponto de vista dos empregos, tributos, habitações, não acho que o município teve prejuízo. Além disso, fazendo uma análise do ponto de vista do crescimento do município, também não verifico prejuízo, pois acho difícil imaginar a cidade crescendo naquela região devido à presença do aeroporto e do Poço Azul. Na ausência de improbabilidade administrativa, a Lei 8.429/92 determina, artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa e, portanto, enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, e notadamente, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão erária, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Artigo 11. Constitui o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. De acordo com esses artigos, a improbidade administrativa consiste em atos de enriquecimento ilícito, atos que causem lesão erária, e atos que atentam contra os princípios da administração pública. Analisando os autos, percebe-se que não ocorreram atos que consistem em improbidade administrativa. O senhor Oberdan Faria, apesar de ser o secretário de obras durante o procedimento A46, em nenhum momento agiu de forma ilegal, pois seguiu todos os procedimentos expressos na lei. Além disso, deve ser levado em consideração que, apesar de ter sido secretário de obras, em nenhum momento ele deixou de ser cidadão. Tinha o direito de requerer um procedimento de parcelamento de solo, desde que preenchidos os requisitos legais. Sobre o preenchimento dos requisitos legais, desse desmembramento, as testemunhas manifestaram. José Victor de Pádua. Pelo seu conhecimento, estes dois desmembramentos obedeceram na época às normas legais vigentes na época? A testemunha respondeu: pelo que você tem conhecimento, sim. Folhas 931. Ângela Maria Bueno de Oliveira Pereira. Na sua opinião, este parcelamento A47 preencheu os requisitos legais e técnicos? A testemunha responde: sim, preencheu. Folha 78. José Roberto de Almeida, como prefeito, o senhor tinha a palavra final de aprovação dos projetos. Todos atendiam os requisitos exigidos pela lei? A testemunha respondeu que sim. Tinha equipe e era de confiança. E quando chegava até ele, para ele aprovar, era porque estava tudo correto. Folha 983. Dorival Francisco de Lima. Como ocorreu o processo de desmembramento dos lotes A46? A testemunha respondeu da mesma forma como é feito até hoje. O setor de engenharia recebe os projetos, avaliam e remetem para o gabinete aprovar. Não há nenhuma alteração durante esse trâmite da engenharia até o gabinete. Este procedimento preencheu todos os requisitos legais? Ele diz que sim, preencheu, por isso foi aprovado. Folha 981. Portanto, como esses desmembramentos observaram os requisitos legais, concluo que não houve improbidade administrativa. Do voto. Diante do exposto, acredito que os procedimentos de desmembramento A46 e A47 obedeceram sim à lei, não havendo irregularidade. Entretanto, acho necessário o envio dos autos desta SEI ao Ministério Público, para que este órgão também apure estes fatos ocorridos nos anos 2001 a 2003. Itaú de Minas, em 26 de setembro de 2014, Isaac Rosa de Queiroz, presidente.
Coloca ele para mim aqui. Deixa eu atendo o carro. Meu menino veio me trazer aqui. Deixa eu falar. Essa é a manifestação, fundamentação do voto do membro Antônio Alves da Silva. Com relação ao parcelamento do solo, da obra na calçada da rua, da área verde, da documentação exigida para o desmembramento, da ausência de prejuízo ao município e da ausência de improbidade, concordo com as opiniões emitidas pelo ilustre presidente. Gostaria apenas de acrescentar um ponto que deve ser analisado. Das contradições da vereadora Irmanda Cinto. Nas folhas 1121 a 1128 dos autos desta SEI, consta a ata número 837 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Estado de Minas, realizada na 6ª legislatura, em 6 de março de 2012. Na sessão, o vereador Bernardo Faria comentou sobre o requerimento da vereadora Evandra sobre os desmembramentos. Abre aspas. O vereador fez um comentário sobre o requerimento da vereadora Evandra Cinta, que pede cópias dos memoriais descritivos, projetos de desmembramentos aprovados pela Prefeitura Municipal, pareceres técnicos, se houver, ARTs e CREA da gleba urbana que originou os lotes situados à rua Alcides Rodrigues de Souza, Fazenda Barra, neste município. E diz que a vereadora está querendo se referir à rua onde ele possuía terrenos e fez uma negociação com a Cimento Itaú. No local houve um desmembramento, até porque já existia infraestrutura. Quando foi feito o chacreamento, eles foram a Belo Horizonte legalizar. Ali é zona rural e pertence à Companhia Itaú, que não tem interesse de negociar, porque tem um projeto para o local. A rua Arthur Vieira tem alguma ligação que sai lá na rua Coque Peterson, que para a rua João Quiche, o vereador disse que não se lembra, não tem nenhuma ligação. Mora na rua do clube e não vê nada de excepcional nisso. Aproveitou bem a rua, foram construídas boas casas, a cidade cresceu. São picuinhas que não deixa chatear, já que para aprovar um projeto desses tem o cartório de registro e a prefeitura, e foi tudo aprovado, conforme folhas 1123. Nessa sessão, a vereadora se manifestou. Falou sobre o seu requerimento e pedia cópia dos memoriais descritivos sobre os projetos de desmembramento aprovados pela Prefeitura Municipal, pareceres técnicos, se houver, ARTs e CREA da gleba urbana que originou os lotes situados na rua Alcides Rodrigues de Souza, Fazenda Barra, neste município. A vereadora disse que já havia apresentado à Prefeitura em 2011, mas até hoje não obteve resposta. Então, se o prefeito já tivesse lhe respondido o que o vereador respondeu, ela não precisaria ter entrado com pedido e espera uma resposta do prefeito dentro do prazo legal, como disse o vereador Antônio Reis Nunes, folhas 1127. Apesar de ter concordado com a explicação dada pelo vereador nessa sessão ordinária, a vereadora assinou o requerimento 20/14, que solicitou a instalação dessa SEI. Nas folhas 1135 a 1138 dos autos dessa SEI, consta a ata 939 da sessão da Câmara, realizada na 7ª legislatura em 12 de agosto de 2014, no qual a vereadora afirmou. Disse que houve um detalhe e que ela deixou a vez de falar e lembrou um detalhe importante, que aconteceu na Prefeitura essa semana e queria estar manifestando se não tiver importância, a respeito da documentação do loteamento e do outro que pertence ao ex-vereador Bernardo Faria, que foi sumido de dentro da engenharia essa semana. E até a semana passada os documentos estavam lá e que essa semana recebeu a ligação do jurídico para saber se ela tinha cópia dessa documentação para fornecer à Prefeitura Municipal. Disse que ficou sabendo que essa semana teve um arrombamento lá, que sumiu somente a documentação referente aos lotes do Maria Parreira e do Bela Vista. As únicas documentações que pertencem a este ex-vereador, e é uma coisa importante, que tem que deixar registrado e que a comissão está sendo feita aqui e precisa ficar ciente dessa situação também. No dia 25 de agosto de 2014, a ilustre vereadora, atuando como testemunha nos trabalhos dessa comissão, novamente se contradiz. A senhora ouviu falar se haviam outros documentos e que eles sumiram? A testemunha respondeu que não ouviu falar. Pelo contrário, sempre que procurava o setor de engenharia, eles diziam que os documentos existentes são somente aqueles que já foram anexados aos autos. Folhas 960
senhor Berdan Faria confirmou para a comissão. Por que o senhor acha que somente agora foi instalada essa SEI? O depoente respondeu que foi por politicagem, pois a vereadora, em outra oportunidade, ela tentou, mas não conseguiu instalar uma SEI. E agora, com o processo do prefeito Norival Lima em trâmite, ela aproveitou a ocasião para tentar envolvê-lo em uma SEI para desgastar a imagem do prefeito. Outras 2 SEIs foram feitas nessa casa e participou dessas SEIs, e lembra que em uma delas condenou o pai da vereadora e em outra o prefeito da época. As folhas 1115. Do voto. Diante do exposto, acredito que não houve irregularidade nesses desmembramentos. Contudo, também acho necessário o envio dos autos dessa SEI ao Ministério Público para que esse órgão também apure esses fatos ocorridos nos anos de 2001 a 2003. Antônio Alves da Silva Filho, membro. Manifestados os votos, eu vou ler a ata, né? Já está com as manifestações que você tem na ata, para a conferência. Ata da 8ª audiência, Comissão Especial de Inquérito número 1/2014. Objeto: suspeita de irregularidade ocorrida nos anos de 2001 a 2003 no procedimento de desmembramento dos lotes que deram origem aos lotes situados em frente à rua Alcides Rodrigues de Souza, no local denominado Fazenda Barra, de propriedade do ex-vereador Berdan Faria. Tal, da apresentação e votação do relatório final e conclusão dos trabalhos da SEI. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 13h30, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vladimiras, Minas Gerais, localizada nessa cidade, a Praça Monsenhor Ernesto Picchioli 366 Centro, reuniram-se os vereadores José Jorge Velar, Isaac Rosa de Queiroz e Antônio Alves da Silva Filho, membros da Comissão Especial de Inquérito, conforme designados pela Resolução Administrativa 001/2014, sob a presidência do vereador Isaac Rosa de Queiroz, que cumprimentou a todos. Em seguida, o relator, vereador José Jorge Velar, apresentou o relatório conclusivo da SEI número 1/14, votando pela irregularidade do procedimento no parcelamento de solo da Fazenda Barra, conforme fundamentação e voto que seguem em anexo. Após a leitura, o relatório foi colocado em deliberação, sendo que o vereador presidente Isaac Rosa de Queiroz votou pela regularidade no procedimento no parcelamento de solo da Fazenda Barra, conforme fundamentação e voto que seguem em anexo. O vereador Antônio Alves da Silva Filho votou pela regularidade do procedimento no parcelamento de solo da Fazenda Barra, conforme fundamentação e voto que seguem em anexo. Desta forma, a comissão decidiu pelo envio do processo ao Ministério Público para as providências que julgar necessárias. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a presente audiência. Alguma coisa que quer acrescentar? Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a presente audiência. Eu, Angelina Maria Oliveira Lima, lavrei presente ato que, após o pedido de conforme, segue assinado pelos membros da SEI. Isaac Rosa de Queiroz, presidente. José Jorge Velar, relator. Antônio Alves da Silva Filho, membro. Ok? Pode declarar encerrado alguma coisa? Não.